Olá, alunos do Batista de Oliveira, espero que estejam todos bem. Aqueles que não me conheceram pessoalmente, eu sou o Marcelo, professor de filosofia, e eu resolvi preparar essa aula aqui para auxiliar vocês na atividade do PET comemorativo de 300 anos. Eu vou fugir um pouco do tema do PET, mas espero que vocês gostem. Para nos guiar nessa aula, eu pensei em dois grandes pensadores e filósofos. E o primeiro deles é o Walter Benjamin, um filósofo alemão da Escola de Frankfurt, uma escola que é muito conhecida por elaborar toda uma crítica a partir de Marx, que talvez vocês já tenham aprendido nas outras aulas. E o Walter Benjamin, numa das suas obras, uma das coisas que ele reflete muito é sobre a história. E nessa obra ele faz uma crítica da dita história oficial, que é muito interessante e que eu acredito que muito nos interessa aqui. Benjamin vai elaborar toda uma crítica sobre como a história nos é transmitida e qual é a versão dessa história, quem a contou, ou então a quem interessa contar a história da maneira como ela chega a nós. E a grande sacada do Benjamin é ajudar a gente a desconfiar dessa história oficial, uma vez que quem a contou, de alguma forma, foi os vencedores, né? Ou dizendo de outra maneira, a história dita oficial, ela é nos contada a partir da versão daqueles que venceram as disputas pelo poder. Então, aqueles que foram excluídos, marginalizados, mortos, aqueles que de alguma forma não conseguiram permanecer na sua própria versão do que aconteceu no nosso passado, todos esses talvez estejam soterrados por essa história dos vencedores, história que chegou até nós, né? E nessa perspectiva seria então a versão da elite, né? A versão das classes que conseguiram permanecer no poder. Bom, dito isso, então, nas palavras do próprio Benjamin, não há um documento da cultura que não seja, ao mesmo tempo, um documento da barbárie. Olha só que frase forte, né? Não há nenhum documento histórico ou cultural, pensa em monumentos nas praças das cidades, ele está falando dessas coisas, ele está falando, obviamente, da história da Alemanha, mas serve para a gente sem nenhum problema. Nunca há um documento da cultura que não seja, ao mesmo tempo, um documento da barbárie. E assim, como ele não está livre da barbárie, também não está o processo de sua transmissão dessa história, né? Transmissão na qual ele passou de um vencedor a outro. Por isso, o materialista histórico, né? Esses que seguem a filosofia dialética de Marx, o materialista histórico, né? Não vamos entrar nisso agora, na medida do possível se afasta dessa transmissão, ou seja, desconfia dessa história que nos foi contada, e ele considera como sua tarefa escovar a história a contrapelo. Então essa é a expressão que nos interessa aqui. O que significa isso? Escovar a história a contrapelo, né? Significa tentar perceber na história, com uma certa visão crítica, que a filosofia muito pode ajudar nisso, tentar enxergar ela a contrapelo, ao contrário do fluxo que normalmente nos é contado, nos é transmitido por essa versão dos vencedores. Será que essa perspectiva serve aqui para a gente também, em Minas Gerais? Será que isso nos ajuda a talvez escovar a contrapelo esses 300 anos de história de Minas Gerais? Essa aula aqui é uma tentativa de fazer isso de alguma maneira, de escovar a contrapelo esses 300 anos comemorativos, né? Que talvez, eu não sei se vai ser tão comemorativo assim, a partir dessa perspectiva que eu vou trazer. Como escovar a contrapelo essa história? Essa nossa história? Agora saindo um pouco do Walter Benjamin, né? Que versão da história talvez não tenha sido tão bem contada, né? E é isso que nos leva ao segundo grande pensador aqui, que é Ailton Krenak. O Ailton, que pertence ao povo Krenak, que vive ali nas margens do Rio Doce, e é um pensador muito importante atualmente no Brasil, justamente porque ele faz um pouco ele nos ajuda a enxergar essa história por uma outra perspectiva.
Então, a partir tanto dessa ideia do Benjamin, que vai nos guiar nessa aula, quanto das narrativas do Krenak sobre seu próprio povo, eu quis usar esse espaço dessa aula para investigar essa história, não da perspectiva dos colonizadores europeus, dos portugueses, mas sim do povo Krenak. Então, para começar, eu vou retornar um pouco antes dos 300 anos. Vamos voltar lá na época do dito descobrimento do Brasil, em 1500. Antes de mais nada, quando a gente vai tratar dos povos originários, a gente precisa ter um certo cuidado. Hoje, nós olhamos para esses povos que nós chamamos tradicionalmente de índios e pensamos que talvez eles sejam todos um povo só, mas muito longe disso. Antes da chegada dos portugueses, em 1500, esses povos estavam espalhados por toda a América, tanto do sul, central, do norte. E não era um povo só, uma cultura só. Assim como na Europa tem diversas culturas, o mesmo acontecia aqui na América. Você tinha diversas etnias diferentes, diversas línguas diferentes, diversas culturas diferentes, vivendo aqui, trocando informação. Houve muita história aqui. Para vocês terem uma ideia, a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, ela estimava que havia aqui em 1500 mais ou menos 3 milhões de indígenas. Esses povos que viviam aqui não tinham nada de primitivos. Eram mais de 300 etnias diferentes, com mais de 270 línguas diferentes. Olha o tamanho dessa diversidade. Havia rotas, trajetos praticamente espalhados por toda a América do Sul, que ligavam até a América Central. Então aconteceu muita coisa aqui que a gente mal sabe, porque essa história, grande parte dela se perdeu, grande parte agora a gente consegue retornar com o trabalho dos historiadores, dos antropólogos e por aí vai. Então, por favor, afastem essa ideia de que o índio é um bloco só, um povo só. Não é. Quando os brancos chegaram, eles foram admitidos como mais um na diferença. E se os brancos tivessem educação, eles podiam ter continuado vivendo aqui no meio daqueles povos e produzido outro tipo de experiência. Mas eles chegaram aqui com a má intenção de assaltar essa terra e escravizar o povo que vivia aqui. E foi o que deu errado. Então eu digo isso, qualquer uma pessoa que estiver me ouvindo falar, e se você se sente parte dessa continuidade colonialista que chegou aqui, você é um ladrão. O seu avô foi, seu bisavô foi. Então façam esse exercício de tentar pensar a história e essa chegada dos europeus aqui dessa outra perspectiva, da perspectiva de quem já estava aqui. Se vocês fizerem minimamente esse exercício empático, vocês vão rapidamente perceber que esse termo descobrimento não tem nenhum sentido, já que aqui morava uma série de povos. O que aconteceu dessa perspectiva foi, sem dúvida nenhuma, uma invasão constante e insistente que, segundo Krenak, não acabou até hoje. Um dos grandes desastres que começou com a chegada dos portugueses foram as doenças que se espalharam por várias tribos indígenas e, enfim, gerou praticamente um apocalipse nesse mundo. Muitas dessas tribos se embrenharam na Mata Atlântica para tentar escapar dessas doenças e desses problemas, além das guerras que os europeus trouxeram. Até o século XVIII, a coroa portuguesa, muito interessada na extração de minério, ainda não tinha entrado mata dentro de todo esse bioma que é a Mata Atlântica. Então muitos desses índios e desses povos conseguiram se organizar ao redor dos rios, dentro dessa mata, e conseguiram sobreviver ali praticamente 300 anos, sem ter muito contato com os brancos que estavam aqui naquela época. Foi somente quando a extração do minério perdeu força, ali no século XVIII, que a coroa portuguesa começou a se interessar pela madeira e começou a tentar explorar a mata e começou a adentrar nas regiões onde antes não havia interesse nenhum. E foi aí que se deu o contato definitivo com esse povo, que foi chamado por eles de butocudo, porque eles usavam botox e eram muito reconhecidos por isso.
Mas é importante dizer que esse era o nome que os portugueses davam a eles. Eles não se chamavam assim. E eles não eram um povo só, um bloco único. Eles viviam espalhados por toda a floresta, né? E a partir desse ponto, então, que a gente avança de 1500 até 1808, quando a coroa portuguesa começa a chamada Guerra Justa, que nada mais é do que uma ordem de organização de companhias militares para exterminar esses butocudos que viviam na floresta e estava dando trabalho ali para os colonizadores conseguirem extrair a madeira, a exploração da floresta. Dom João VI, no dia 13 de maio, em uma carta régia de 1808, deixa muito claro a intenção genocida da coroa portuguesa. Vejam só, que desde o momento em que receberdes essa minha carta régia, deveis considerar como principiada contra esses índios antropófagos uma guerra ofensiva que continuareis sempre e em todos os anos nas estações secas e que não terá fim. Para os butocudos, essa data e essa chamada Guerra Justa aos butocudos marca o grande genocídio que esse povo vem sofrendo desde então e que, de fato, talvez não tenha tido fim até hoje. É importante a gente ver como esses termos vão sendo usados ao longo da história e transmitidos. Eles não só chamam esses índios de invasores, como os acusa de antropofagia, esse canibalismo, né? O que não tem nenhum registro histórico, não há nada que a gente encontre que nos permita afirmar que os butocudos de fato eram antropófagos. O que dá a entender que essa é só uma história inventada para autorizar esse genocídio. E desde então, os butocudos foram caçados e mortos por diversas companhias militares, que quase extinguiu os butocudos, dos quais os únicos descendentes que sobrevivem até hoje são os Krenak. A parte deles permaneceu nessa região que para eles tem uma importância sagrada, muito importante, que é a região do Rio Doce, que na língua deles é chamado de Watu. Então, a partir de agora, toda vez que eu for me referir ao Rio Doce nessa aula, eu vou falar dessa perspectiva e vou chamá-lo de Watu, beleza? E então, esses sobreviventes de todo esse genocídio, dessa guerra justa que aconteceu, passam a viver ali até 1953, quando eles sofrem o que eles chamam de primeiro exílio. Vai vendo. E o que é esse exílio? O governo, através de um órgão chamado de SPI, Serviço de Proteção ao Índio, começa uma política muito equivocada, que entende que índio é tudo igual, de transportar diversos índios de diversos povos diferentes para um mesmo lugar, que é a terra Machacali, que é a terra que pertencia originalmente aos Machacali, que é indígena, que vivia na época no norte de Minas Gerais. Aí depois meu pai falou assim, nós não vamos ficar aqui no meio dos outros povos indígenas não, que nós tem nossa terra. Por que nós estamos na terra do sul? E um bocado de parente que foi para lá, foram amarrados, foi a força. Não que eles criam isso, mas foi a força. Quando eu estava com 12 anos, eles tiraram nós daqui e levaram para Machacalize. Nós, para sair de lá, nós fugimos. Saímos escondidos, né? E se caçasse um carro, um tempo para embarcar, eles pegavam aí e prendiam e voltavam para trás. Aí nós ficamos lá 2 anos, aí não demos certo lá e aí voltamos para trás, né? Aí gastamos 95 dias a pé, vindo de lá para cá. Aí tinha só uma arazinha lá, que já tinha entregado aqui tudo para os fazendeiros, né? Aí tinha uma arazinha lá embaixo, de 3 arqueiros, aí nós ficamos lá. Mas lá também já tinha um tomador de conta, nós podíamos só morar, não podia plantar, não podia fazer nada. Aí nós vivíamos por conta do Rio Doce, né? Pescando, caçando. Então avançamos um pouco no tempo, até 1969, né? O que está acontecendo em 69 no Brasil? A gente está em plena ditadura militar e uma das ações do governo é a criação de um reformatório Krenak. Se prepara, gente, essa parte é bizarra. E o que era o reformatório Krenak, gente? Era, na verdade, um presídio. Só que um presídio sem nenhuma estrutura legal.
Os índios eram pegos, eram jogados lá à força, então haviam técnicas de tortura, existiam solitárias dentro desse reformatório, e eles eram forçados a trabalhar. Então isso não era um reformatório, isso era um presídio. E eles não trabalhavam, eles eram escravizados ali. Isso em 69, gente, um pouco mais de 50 anos atrás. E, para não acabar a história, o governo ainda resolveu formar uma guarda indígena, formada por próprios índios. Porque essa questão do esquema militar, eu acho que não estava dando muito certo. Então, o pessoal tentou fazer uma guarda rural indígena, porque aí era índio reprimindo índio, né? Então veja essa cena aí inacreditável de uma cerimônia dessa guarda, onde eles desfilam com um índio pendurado num pau de arara, gente. Então não é porão da ditadura, não. Aqui não tem porão, não é um militante que é torturado no porão. Era mostrado a quem quisesse ver no meio da rua, numa cerimônia militar. É pra acabar mesmo. E nós já temos que aguentar, porque a polícia tá aí, com as tetas vão bater na gente. Aqui eu tenho meus dedos tudo lejados aí. Isso aí foi por conta de cacetete. Coisa com as cacetetes. E quebrou seus Isso dedos? aí é comprovante, quebrou. Isso quebrou seus dedos? Desde aquela época sua mão de... Pois é. Bom, essa história bizarra desse reformatório vai de 68 até 1972, quando acontece o segundo exílio. Como se não bastasse toda a desterritorialização que esse povo passou, os índios que ali permaneciam nessa região onde viviam os Krenak sofrem uma remoção forçada e são levados para a fazenda Guarani, que fica no município de Carmésia, em Minas Gerais. Então, novamente, eles são movidos, desterritorializados, tirados do seu lugar e levados à força pela segunda vez, e que é uma história recorrente em todos os povos indígenas do Brasil. E claro que esse segundo exílio não foi à toa, é justamente ali em 72 que o governo de Minas Gerais oficializa a entrega das terras aos fazendeiros que ocupavam a região de Uatu ali, do Vale do Rio Doce, e cede essas terras para esses fazendeiros oficialmente, dá para eles um documento de posse dessas terras, que já pertencia aos Krenak, como foi dito anteriormente. Esse segundo exílio, então, ele dura ali de 72 até mais ou menos os anos 80, quando em 79 acontece um episódio ambiental de grande importância para os Krenak, que é quando há uma grande enchente no rio Uatu. E os Krenak, eles entendem essa grande enchente como um sinal que o Uatu dá para eles de que eles devem retornar para a sua terra. Então, vejam a dimensão da relação que esse povo tem com o rio Uatu, né? É uma coisa de uma força religiosa imensa. E isso movimenta eles fazem uma grande, uma trajetória épica a pé. Eles saem do município de Santa Helena e vão a pé até Governador Valadares, onde eles exigem da FUNAI o retorno para suas terras. Então, depois dessa grande enchente, eles ocupam ali uma pequena faixa de terra e permanecem ali, de vez, né, não saem mais dali, e iniciam um processo de luta pela demarcação dessas terras. E vai ser nesse momento pós-Constituição que, finalmente, em 1990, eles conseguem a demarcação de terra e passam a ocupar ali o seu território original e, enfim, permanecem ali na região até hoje. E, sinceramente, eu gostaria de parar essa história por aqui e dizer que essa reintegração de posse, demarcação das terras indígenas marcam o último episódio dessa história terrível, né? Dessa guerra continuada que nunca acabou e que o Estado brasileiro sempre continuou declarando aos Krenak desde a Carta de João VI, lá em 1808. Eu gostaria que essa guerra tivesse fim aqui, mas temos ainda um último episódio terrível, não só para os Krenak, mas para o mundo inteiro, que foi o grande crime ambiental que aconteceu agora, em 2015, tenho certeza que todos vocês lembram, que foi o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, liberando uma grande quantidade de rejeito de mineração, uma lama que
atravessa todo o estado, chegando até Uatu, decretando a morte do rio. Então, imaginem o que foi, depois de toda essa história que eu contei, esse episódio, esse desastre, esse crime ambiental que decretou a morte de um rio que tem uma importância não só de sobrevivência, mas uma importância religiosa, que tem uma conexão absurda com esse povo que vive ali às margens do rio. E sem dúvida nenhuma, marca um dos últimos episódios e talvez um dos mais violentos crimes cometidos contra o povo Krenak. Então, como vocês podem perceber, esses últimos 300 anos são contados como um grande desenvolvimento da civilização no Brasil. Sob a ótica dessa história, esse desenvolvimento não passou de uma grande guerra de extermínio contra esse povo. Mas será que o Rio Doce morreu mesmo? Será que não tem nenhuma alternativa? Assistindo recentemente algumas palestras do Ailton Krenak, ele conta como que o Uatu, por mais que tenha sofrido muito com esse derramamento da lama, ele ainda permanece vivo. E como ele permanece vivo? Então ele permanece vivo, correndo no subterrâneo, esperando o momento onde toda essa lama vai se assentar e passar, para que ele possa voltar à superfície e ganhar a vida novamente, tão importante, não só para o povo Krenak, mas para todo o ecossistema terrestre. Então, que essa aula auxilie com que todo esse passado, assim como o rio Uatu, que corre vivo por debaixo da terra, no subterrâneo, que toda essa história emerja no nosso presente e faça parte da nossa vida. E que essa história nunca pare de ser contada. E se assim for a vontade de vocês, que ela apareça nessas cartas, para fazer com que a história dos Butocudos e dos Krenak também seja a nossa história, ainda que ela não apareça na dita história dos vencedores. Porque somente assim a gente vai conseguir, como Benjamin nos disse, lutar contra a transmissão de apenas uma versão da história. A gente conseguir contar também uma história que vai além daquela que interessa apenas a quem está no poder. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês estiverem precisando, não só desse PET 300 anos, mas dos PETs de filosofia também, eu estou sempre aqui disponível para qualquer coisa que vocês precisarem. É isso, muito obrigado e até a próxima.